Afinal, quem ganhou a corrida maluca e levou o título de volante mais biruta do mundo? Será que foi o carro número 00, a máquina do mal do Dick Vigarista e seu ajudante Muttley? Ou então o carro de número 1, o carro de pedra dos irmãos Rocha? Bom, no páreo ainda tínhamos o carro de número 2, o cupê mal assombrado do Medonho e Meidinho, a dupla sinistra, que trazia como diferencial uma torre que ocultava várias criaturas, como dragões, serpentes e etc. Também o número 3, que era o carro cheio de truques, pilotado pelo Professor Aéreo, que, como o nome indicava, possuía vários artifícios tecnológicos que o permitia se livrar das armadilhas ou então alterar o seu formato. Daí na sequência vinha o carro de número 4, a máquina voadora do Barão Vermelho, o número 5, o carrinho pra frente da fofíssima Penélope Charmosa, que possuía várias engenhocas para manter sua piloto sempre bonita e maquiada. Já o número 6 era o carro tanque pilotado pelo Sargento Bombarda e seu copiloto, o Soldado Mackley. O número 7 era o carro à prova de balas, pilotado por uma simpática família de gangsters, a Quadrilha da Morte. Daí tínhamos o número 8, a carroça a vapor, conduzida pelo tio Tomás e seu urso chorão. O número 9, que era o carrão aerodinâmico do Peter Perfeito. E por fim, o número 10, que era o carro tronco pilotado pelo Rufus Lenhador e seu fiel escudeiro, o Castor Dentes de Serra. E aí, se arrisca dizer quem venceu a corrida maluca? Definitivamente, o piloto mais rápido era o Dick Vigarista, que sempre conseguia passar facilmente na frente de todo mundo, só para parar o seu carro e preparar uma armadilha para tentar atrasar os demais competidores e passar novamente na frente deles. Mas partindo do pressuposto que ele não estava lá para ganhar, até porque ele nunca conseguiu atravessar a linha de chegada e das raras vezes que ele conseguiu, acabou sendo desclassificado. Raios, são todos os demônios! Dos pilotos que estavam lá realmente para competir, qual será que teve mais vitórias? Bom, até o final desse vídeo eu te dou essa resposta. Eu só espero que ainda possa vencer a corrida. Mas antes, eu acho legal que a gente também conheça um pouco da história da criação desse desenho e algumas das suas curiosidades. Até porque, eu não sei se todos sabem, mas por incrível que pareça, essa série foi inspirada num acontecimento real, que ocorreu lá no comecinho do século passado. Que ela não foi necessariamente planejada para ser um desenho animado, mas sim um game show que iria contar com a participação de pessoas de verdade nas corridas. Ela também teve muitos problemas de direitos autorais, devido àquela mania da Hanna-Barbera sempre fazer muitos spin-offs e séries derivadas de seus personagens. Não é à toa que eles tiveram que alterar a aparência e o nome de alguns participantes para poder fazer novos desenhos inspirados neles, como os irmãos Rocha, que viraram o Capitão Caverna, e o Muttley, que se tornou o Cão Detetive Rabugento. E ela também quase ganhou um revival, trazendo como protagonistas os filhos dos corredores clássicos. Pois é, esse aqui é um episódio piloto oficial, produzido lá no começo dos anos 2000 para essa continuação, mas que acabou sendo descartado por algum motivo. Por que será que ele não foi pra frente, hein? Já já a gente fala sobre isso. Mas se esse reboot em questão não foi pra frente, como vocês sabem, essa série já teve outros. O primeiro, feito lá nos anos 90, que aliás trazia de volta o Dick Vigarista, que dessa vez competia corridas de Monster Truck contra outros personagens clássicos da Hanna-Barbera. E também tivemos a série mais recente, produzida em 2017, que dessa vez sim, trazia todos os personagens clássicos de volta. E aí, já chegou a assistir algum desses? Então, pilotos, preparem seus motores, porque chegou a hora da gente destrinchar toda a história da corrida maluca. Vai começar outra corrida maluca! Bom, pessoal, corridas automobilísticas praticamente sempre existiram, desde a criação dos primeiros automóveis. Até porque essas competições eram muito úteis para testar a capacidade e confiabilidade dos veículos, e também para servir como uma espécie de divulgação para popularizar essas máquinas que ainda eram uma novidade. Então, lá pro final do século XIX, nós já temos os primeiros registros de eventos desse tipo. Porém, a primeira a nível mundial mesmo, a primeira grande corrida da história, foi o Rally de Nova
York para Paris, realizada em 1908, uma corrida que atravessou continentes e que teve que usar barcos, né, para ser finalizada. E o porquê de eu estar falando dela num vídeo sobre uma corrida de desenho animado é porque, por mais curioso que possa parecer, essa foi a fonte original de inspiração para a Corrida Maluca. Mas deixa eu explicar melhor como uma corrida bem séria e altamente perigosa, que foi essa de 1908, se transformou numa grande comédia com pilotos pirados. E se esse desenho animado surgiu, foi tudo graças à genialidade desse diretor de cinema, o Blake Edwards, que em 1965, já tendo na bagagem grandes sucessos como Bonequinha de Luxo e Pantera Cor-de-Rosa, conseguiu convencer os estúdios de cinema a fazer um grande filme inspirado naquela grande corrida do começo do século, o que seria algo simples, já que era um tema realmente interessante, se ele não quisesse a transformar numa grande comédia inspirada nos clássicos do cinema mudo. E assim surgiu o filme A Corrida do Século, que foi uma grande homenagem ao cinema do começo do século XX, repleto de piadas visuais e exageradas, muitas trapalhadas, invenções malucas e principalmente personagens caricatos, que foram baseados nos clássicos vilões e mocinhos do começo do cinema. O vilão, o Professor Fate, era um típico inventor trapaceiro que criava engenhocas para tentar trapacear seus demais competidores e vencer a corrida. O mocinho era o típico galã dos filmes antigos, bonitão, honesto e muito galanteador. Já a mocinha era a garota que queria provar que as mulheres também podiam estar em pé de igualdade com os homens na disputa. E aí, notou algumas semelhanças com personagens que você conhece? Pois é, eles são tecnicamente o Dick Vigarista, Peter Perfeito e Penélope Charmosa, versão live action. Ora, mas vejam só que coragem! Mas antes de continuar a história da Corrida Maluca, é legal falar que nesse mês você também vai poder acelerar. E no caso, acelerar a sua carreira profissional na área da tecnologia. Isso porque vai começar a Black Friday da Alura, a maior escola de tecnologia online do país. E a gente vai liberar aqui uma lista VIP para você ter acesso a bônus exclusivos e descobrir qual será o maior desconto do ano antes de todo mundo. Com a Alura, você terá acesso a inúmeros cursos de tecnologia com uma única matrícula e ainda contará com uma comunidade de estudos no Discord com mais de 120 mil pessoas. A lista VIP já está aberta e é por tempo limitado. Clique agora no link da descrição ou acesse o QR Code e entre na lista VIP da Black Friday da Alura. Mas ok, nós já falamos sobre a versão real das corridas, a sua paródia como filme em 1965 e como chegamos no desenho animado. Teria a Hanna-Barbera simplesmente plagiado o longa-metragem? Então, não necessariamente, até porque não foi só a Hanna-Barbera que estava por trás da produção desse desenho, mas também uma empresa chamada Hatter Kigley Productions, uma empresa que ficou muito famosa lá nos Estados Unidos por produzir game shows para televisão. Uma das criações deles mais conhecidas foi o programa The Hollywood Squares, que colocava os jogadores dentro de um grande jogo da velha, onde eles tinham que responder uma série de perguntas. Mas o que teria a ver game shows com um desenho animado de corrida? Então, como vocês podem imaginar, o filme A Corrida do Século obviamente foi um grande sucesso na época do seu lançamento, o que levou a empresa que fazia game shows em pensar que essa ideia daria um ótimo programa para TV. Mas como colocar uma corrida semanal de carros de verdade na televisão seria algo muito caro e difícil de fazer naquela época, por que não fazer uma versão mais simples, como um desenho animado? E a parte do game show sendo então uma espécie de quiz, com vários participantes apostando em qual piloto iria ganhar ao final do episódio. E foi assim que foi inicialmente planejada a Corrida Maluca, que iria misturar animação com game show numa espécie de grande programa de apostas. E é por isso que esse desenho não tinha um protagonista que sempre vencia tudo, e os pódios eram sempre inusitados, com vários pilotos diferentes ganhando a cada episódio. Bom, mas por algum motivo que nunca foi explicado, a ideia do game show acabou sendo descartada, e para não desperdiçar os episódios que já haviam sido feitos, a série acabou sendo lançada em 1968 como um desenho animado comum na programação infantil da TV americana, tendo um total de 34 episódios, sendo que cada um deles era um GP realizado em alguma parte diferente da América do Norte. E lá se vão eles!
E falando nisso, qual será que foi o corredor que mais ganhou? E sim, eu assisti todos os episódios e anotei quantas vezes cada piloto ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar em cada linha de chegada. Mas como a série nunca determinou uma pontuação para cada posição do pódio, para poder ranquear, vamos apenas somar os números de primeiro, segundo e terceiro lugar que cada um teve, começando com o 11º lugar, que ficou com o Dick Vigarista, com um total de 0 primeiros, 0 segundos e 0 terceiros lugares, totalizando 0 pódios. Oh, não! Já em 10º temos o carro tanque, com 3 vitórias e 1 segundo lugar, totalizando 4 pódios. Em 9º aparece o Peter Perfeito, com 4 primeiros, 2 segundos e 2 terceiros lugares, totalizando 8. A carroça a vapor ficou em 8º, com 4 vitórias, 1 segundo lugar e 4 terceiros, fechando com 9 pódios. Depois temos o Professor Aéreo em 7º, com 3 primeiras posições, 2 segundas e 5 terceiras, 10 pódios no total. Em 6º fica o Barão Vermelho, com 3, 4 e 3, respectivamente, totalizando 10 também. Em 5º já temos a fofíssima Penélope Charmosa, com 4 vitórias, 2 segundos lugares e 5 terceiros, 11 pódios no total. Oh, eu quero agradecer imensamente a vocês todos. Em 4º aparece a Quadrilha da Morte, com 4 primeiras, 5 segundas e 3 terceiras posições, um total de 11 também. E o top 3 fica com um Coupé Mal Assombrado em terceiro, com 3 vitórias, 3 segundos e 6 terceiros lugares, 12 pódios. Daí temos o carro tronco em segundo, com 3 primeiras, 6 segundas e 4 terceiras posições, um total de 13. E os grandes campeões da corrida foram os irmãos Rocha, que venceram 3 vezes, ficaram em segundo em 8 e 3 vezes em terceiro, sendo ao todo 14 pódios. Mas e aí, pra qual deles você torcia? Bom, mas independentemente de quem ganhou ou perdeu, esse desenho animado foi um grande sucesso, tanto que pouco tempo depois, a Hanna-Barbera quis se aproveitar da fama dele, e no caso, fazendo spin-offs, que foi como surgiu em 1969 Os Apuros da Penélope Charmosa, que trazia a piloto que dá título ao desenho, junto com a Quadrilha da Morte como mocinhos, e uma versão modificada do Dick Vigarista como vilão. E o próprio Dick também ganhou seu próprio desenho, lançado nesse mesmo ano, o Dick Vigarista em Muttley, que por sua vez colocava esses personagens no meio de uma guerra, como pilotos aéreos tentando interceptar um pombo-correio que estava levando mensagem para um exército inimigo. Então pegue pombo, pegue pombo, pegue pombo, pegue pombo, pegue pombo, pegue pombo, pegue pombo agora! Até que chegamos no comecinho dos anos 70, quando uma empresa chamada Taft Broadcasting acabou comprando a Hanna-Barbera. E vocês lembram que a Corrida Maluca foi criada numa coparceria com a Hatter Cligay Productions lá dos game shows? Então, eles não tinham um acordo com a Taft. E por isso, os desenhos que quiseram se aproveitar da popularidade dos pilotos da corrida tiveram que fazer algumas alterações para evitar processos. Começando com a ideia de uma corrida maluca espacial, que acabou tendo que alterar os seus corredores para personagens clássicos da Hanna-Barbera e teve seu título modificado para a Corrida Espacial do Zé Colmeia. O design dos irmãos Rocha foi modificado para dar origem ao Capitão Caverna, para o desenho Capitão Caverna e as Panterinhas. Capitão Caverna! E o Muttley também foi modificado para virar um cão detetive no desenho do Cachorro Rabugento. Só me arruma um abacaxi aí. O que não precisou mais ser feito a partir dos anos 90, quando dessa vez a Turner adquiriu esse estúdio e a Hatter Cligay Productions nem existia mais. E onde aí sim, tivemos uma espécie de revival da corrida com o desenho Fender Bender 500, que trazia o Dick Vigarista do desenho clássico, sendo o vilão de uma corrida de Monster Truck. E mais recentemente com um reboot feito em 2017, que daí sim, já trouxe todos os personagens clássicos de volta, mas com uma pegada totalmente diferente, dessa vez mesclando corridas com aventuras pelas localidades onde eles passavam. Uma curiosidade interessante é que no começo dos anos 2000, quando o estúdio de animação da Hanna-Barbera se tornou oficialmente o estúdio da Cartoon Network, eles realmente pensaram em fazer um revival do desenho clássico, mas trazendo versões jovens dos personagens. Esse aqui foi um episódio piloto produzido em 2006, e esse desenho iria se chamar Corrida Maluca Forever. Porém, por alguma razão, ele foi cancelado
cancelado. Oh, meu Deus, o que pode ter acontecido? Já um outro reboot do desenho clássico que também foi cancelado foi uma versão stop motion, que chegou a ser anunciada pelos novos estúdios da Hanna-Barbera da Europa em 2022. Esse aqui, aliás, foi um dos pilotos feitos para essa série. Bom, já uma outra curiosidade bem legal, dessa vez envolvendo a série clássica, é sobre os planos mirabolantes que sempre falhavam e as suas consequências desastrosas para o Dick Vigarista. Procure não se esquecer, Muttley. Quando eu saltar sobre a outra extremidade da tábua, você será lançado para o alto e você poderá soprar o dardo para furar o balão que segura a lata de pólvora seca. A lata cairá no meio da estrada e vai explodir. E eles não poderão passar. Pronto, Muttley. Aí vem eles e lá vamos nós. Muttley! Socorro, Muttley! Vocês não achavam que eles eram parecidos com os planos de um outro personagem? Então, se você reparar, as ações desse vilão eram muito parecidas com o do Coyote, do desenho do Papaléguas. Isso aconteceu porque o principal roteirista dessas duas séries era o mesmo, que no caso era o Michael Maltese. Mas e aí, já tinha notado essas semelhanças? Já uma outra coisa bem interessante que eu também acho legal citar é que curiosamente a DC fez uma série de quadrinhos inspirada em Corrida Maluca, mas reimaginando a história num futuro pós-apocalíptico, à la Mad Max, que foi a chamada Wake Hasteland, publicada em 2016, e que sim, trazia todos os personagens clássicos de volta, mas em versões bem diferentonas. Olha só o Dick Vigarista e o Muttley, mano, muito diferentes. Mas esse eu ainda não li, então não tem como falar sobre nesse vídeo agora, mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo depois, deixem um like e comentem bastante, que eu prometo que eu faço. Então terei tempo para aplicar mais um grande golpe. Raio, raio, 2 vezes raio.